Olá, tudo bem? Estamos chegando ao final do nosso workshop. Essa é a nossa última aula. Nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre alguns cases, algumas situações que eu encontrei no meu dia a dia e eu quero poder compartilhar com você para te passar sempre alguma mensagem positiva em relação aos trabalhos que você pretende realizar nessa área. Antes de mais nada, queria pedir para você conhecer um pouco mais sobre as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Tem muito conteúdo lá para profissionais que desejam trabalhar nessa área e daqui para frente nós vamos gerar um conteúdo cada vez mais diferenciado em relação a isso tudo. Quero que você possa acompanhar o nosso trabalho e fazer parte dessa história, desse movimento em prol da vida. Vamos conversar agora sobre comunicação com o cliente. Muitas pessoas me perguntam o seguinte: Daniel, uma hora você fala em vistoria, outra hora você fala em diagnóstico. Eu já escutei o pessoal falando em parecer técnico, já escutei o pessoal falando em laudo elétrico, laudo das instalações elétricas, atestado de conformidade das instalações elétricas. Como que funciona isso? O que é o correto? O que está escrito no dicionário? Como que eu devo me posicionar em relação a isso? Deixa eu te dar uma dica muito importante. Você não tem que se posicionar baseado no que está escrito. Você tem que se posicionar baseado na forma como o seu cliente procura aquele serviço na sua região. Se o cliente procura por diagnóstico das instalações elétricas no Google, você vai escrever lá que presta serviço de diagnóstico das instalações elétricas. Não adianta nada você falar em parecer técnico se ninguém procura serviço por essa forma. E aí você vai fazer o quê? Vai quebrar, você vai falir, porque as pessoas não vão te encontrar. Então você tem que se posicionar e se comunicar conforme o seu cliente procura esse serviço na sua região. Em resumo, em relação a isso, o que nós temos? Você vai vender hora técnica, você vai prestar um serviço para um prédio antigo, onde o síndico vai arcar com a reforma, você vai prestar um serviço para prédios novos, cujo objetivo principal é repassar todo esse custo para a construtora, a isso nós chamamos de certificação, ou então você vai fazer um gerenciamento, um acompanhamento de uma obra após a elaboração de um parecer técnico, de um laudo. Nessa aula de hoje eu trouxe para você 5 cases bem interessantes. Um é um parecer técnico sobre as instalações elétricas, no qual foi feito também um acompanhamento, um gerenciamento da reforma após o laudo. No segundo case nós temos uma análise de incêndio. No terceiro, um cliente que solicitou um aumento de cargo. No quarto, eu quero mostrar para você os benefícios de uma termovisão. E no quinto, nós vamos trabalhar com uma certificação, onde foi feito, após esse laudo, também alguns trabalhos de consultoria para poder resolver o problema do cliente. Algumas pessoas me perguntam: Daniel, tudo bem, eu entendi tudo isso que você falou, mas eu não consigo levar isso para o mercado. Deixa eu te falar, hoje eu trabalho com diversos serviços em um formato home office, presto serviço de vistoria, elaboração de laudos, inspeção, perícia judicial, extrajudicial, laudos para crédito de ICMS, laudo para adequação de NR10, consultoria, inspeção em fábrica, treinamento de NR10, palestras, treinamentos em company. Além disso, eu faço treinamentos presenciais e também palestras técnicas. Isso tudo ajuda bastante no seu posicionamento. Uma foto de um treinamento em Londrina, outro treinamento em Curitiba. Aqui nós já temos uma CIPAT na Copel, que foi feita em 2018, e a Semana Acadêmica de Engenharia da UFPR também em 2018. Bom, se você assistiu esse workshop até agora, eu tenho uma grande oportunidade para você. Eu estou abrindo 3 vagas para o meu programa de mentoria, cujo objetivo é apresentar para os profissionais todas as estratégias que eu utilizo, tanto no aspecto técnico, comercial, marketing, de forma que você possa trazer grandes resultados para o seu negócio. Seja ele em economia, em relação ao que você precisa realmente investir, sem desperdiçar recurso, ou então em termos de economia de tempo, que isso também é muito importante. Nós vamos poder trabalhar como que são feitos os laudos técnicos, vou fazer um acompanhamento individual, personalizado, online, onde eu e você vamos sentar, vamos avaliar a sua fase do seu negócio e vamos conversar sobre o que pode ser feito. O programa de mentoria é um pouco diferente do coaching, porque no coaching ele faz você refletir. Na mentoria nós vamos pensar juntos sobre qual a melhor estratégia para que você possa obter novos clientes e realizar serviços no menor tempo possível. Quais são os benefícios para você? Nesse programa de mentoria nós estamos abrindo 3 vagas. E por que 3 vagas, Daniel? Porque eu preciso fazer outros serviços, eu tenho atendimento a cliente, tenho uma série de outras atividades no qual eu não posso me comprometer com muito mais tempo no meu mês em relação a isso. Então o foco todo passa a ser no modelamento de negócio, na prestação de serviço também. E além disso você terá
uma participação em um grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu, você e outros profissionais vamos poder compartilhar ideias, dúvidas, para poder alavancar o nosso negócio. Esse programa de mentoria ele tem 10 horas, é individual, personalizado, de acordo com a sua necessidade. Tenho somente 3 vagas, então se você estiver interessado, tem diversas pessoas nesse momento assistindo essa videoaula. Entre em contato conosco, nós vamos explicar um pouco mais sobre como funciona essa mentoria. Vamos dar sequência e vamos conversar sobre os nossos cases de inspeção. Nesse case número 1, nós vamos conversar sobre uma inspeção predial, onde foi feito um parecer técnico, com menção numa RT, apresentado em uma assembleia os resultados disso tudo, e eu também tive a oportunidade de gerenciar essa obra, toda essa reforma, baseado naquilo que foi identificado no laudo. Então, um trabalho bem gratificante, porque você consegue acompanhar o resultado desde a fase inicial até a fase final. Vou mostrar algumas coisas que foram encontradas nesse local. Na fase inicial, que nós tínhamos quadros com contato direto com barramento energizado, sem identificação dos circuitos, uma coisa muito comum de você encontrar nos condomínios. Isso aqui tudo foi readequado. Nós tínhamos também painéis muito antigos, painéis de bomba. Aqui nós temos o acionamento do motor, você pode ver do motor do portão com uma série de gambiarras. Tínhamos também painel de bomba extremamente precário, tudo foi substituído por painéis mais modernos. Aqui nós temos uma série de emendas, fios expostos, ressecados, passando pela parede sem eletroduto, sem proteção mecânica. Isso tudo também foi readequado. Aqui nós encontramos durante a inspeção tomadas sem identificação. Nesse caso aqui, esse condomínio tinha tomada 127 e 220, então era bem provável que você poderia queimar o equipamento por não ter identificação dessas tomadas. Aqui nós temos do lado da luminária, você pode perceber que existe uma falha. Isso poderia energizar essa parte metálica e provocar um acidente gravíssimo na hora de trocar essa lâmpada durante a queima. Então isso também foi readequado. No painel do elevador desse condomínio nós encontramos essa situação, ou seja, já estava derretendo a conexão, podendo provocar um curto-circuito. Aqui nós temos aquelas gambiarras que o eletricista faz, onde aquilo que é visível ele deixa com uma proteção mecânica e depois lá no final ele simplesmente passa uma massa por cima e faz um puxadinho dos fios. É óbvio que isso poderia apresentar uma série de problemas. Esse condomínio também não tinha, nós chamamos de diagrama unifilar. Foi feito um diagrama para esse condomínio com o objetivo de atender as exigências da NR10. Como que você faz isso na prática? É bem complicadinho porque você precisa identificar todos os circuitos, verificar a carga, testar disjuntor por disjuntor e naquela hora você não vai conseguir identificar a secção do cabo em relação ao disjuntor. Então você precisa se resguardar em relação a isso, até porque você não vai conseguir desligar todos os circuitos, desconectar para poder verificar qual que é a bitola do cabo. Às vezes você pode se enganar com isso, só pelo aspecto estético, porque você não consegue identificar se é um cabo se tem uma isolação 750 volts ou se é um 0,6 ou um kV. Então você olha o cabo, pode ser que pareça um 6 mm, só que na realidade ele é um 4 mm. Então para verificar isso de maneira correta você teria que desmontar todos os cabos, desconectar, e isso iria gerar um volume de horas que o cliente não iria pagar naquela fase inicial. Foi feito esse trabalho de adequação do diagrama unifilar e o condomínio ficou muito satisfeito com esse resultado. O que é muito importante? Para que você possa conduzir um trabalho como esse, você tem que ter muita credibilidade junto ao condomínio. E isso começa desde a fase inicial do seu atendimento. Então, como que você vai conversar com o síndico, como que você vai explicar para ele cada um dos problemas que existem, até que você vai até uma assembleia, você pode apresentar o seu trabalho numa assembleia, e aí sim você vai ganhando confiança aos poucos, e aquele condomínio, aquela assembleia, aquele síndico passa a ver o seu trabalho como algo essencial para a segurança do condomínio. Você precisa convencer e educar eles em relação a isso. Foi exatamente o que aconteceu nesse prédio. Vamos para o próximo caso. Aqui nós temos um case de análise de incêndio. Fui contratado por uma seguradora para fazer uma avaliação. Chegando no local, me deparei com essa situação, muitas coisas já em situação precária. Ao olhar o quadro de distribuição, identifiquei o seguinte: tinha um disjuntor de 20 A com 2 cabos em paralelo por fase com a secção de 0,75 milímetros, ou seja, um circuito de força com um cabo que suportava em menos de 15 A com um disjuntor de 20 A, ou seja, não havia proteção naquele circuito onde começou esse incêndio. Então são situações que é muito importante você tomar cuidado. O que aconteceu nesse local? Uma semana antes, a equipe de manutenção tinha ido até o local, tinha feito uma verificação por relato de cheiro a queimado e não identificou o problema. Ou seja, você trabalha às vezes em uma empresa, tem uma situação como essa, está registrado que você fez uma manutenção
Chega alguém lá depois e diz, poxa, como é que você não viu isso aqui? Se em 5 minutos eu bati o olho e identifiquei que esse circuito aqui estava com problema de dimensionamento. É fato que isso aqui ao longo do tempo iria trazer problema. Felizmente não houve nenhum acidente fatal nesse local, mas se tivesse tido um acidente fatal, aquela equipe de manutenção poderia ter se complicado em relação a isso tudo. Então tome muito cuidado com a sua responsabilidade durante o seu trabalho. Mais uma dica muito importante também. Aqui nós temos um terceiro caso, onde o cliente solicitou um aumento de carga. Chegando lá no cliente, o que eu identifiquei? Entrada de energia em baixa tensão, o cliente queria passar para média tensão, vinha pagando mais de R$8.000 de fatura de energia elétrica. Aí, olhando um pouco mais no detalhe, entre o quadro de medição e o quadro de distribuição, eu vi que tinha o quê? Uma mudança de secção entre os cabos. Nós tínhamos na entrada um disjuntor de 150 A, e aqui, após essa chegada aqui nessa ancoragem, nessa roldana, você pode perceber que existe uma troca de bitola de cabo ali. Está um pouco complicadinho de ver na foto, mas no local ficava um pouco mais visível. Muito importante você atentar a isso, porque não adianta só o cliente aumentar a carga, ele precisa mudar toda a estrutura interna e todos esses cabos também. Nessa hora você tem que explicar para o cliente quais são os impactos disso para ele que ele possa ter uma percepção do que ele vai precisar reformar. E é óbvio que ele não pode reaproveitar muitos cabos, também é necessário readequar esses quadros e às vezes ele está focando somente a entrada de energia, ou seja, só a instalação de um transformador novo, e acaba esquecendo todos os detalhes internos. Nesse caso, nós temos o que? Depois do quadro de medição, os cabos chegavam nesse disjuntor. Você pode perceber que é uma instalação extremamente precária, onde existe papel de impressora próximo. Aqui nós temos uma visão geral do quadro de distribuição, que deriva para um outro quadro, com um potencial de risco extremamente elevado. Então o cliente foi orientado, foi explicado para ele que o problema era muito maior do que ele estava imaginando. Aqui seria um outro quadro, onde ele teria que instalar uma máquina nova que estava chegando, e foi alertado para ele que era necessário, além da entrada de energia, readequar toda a parte interna dele. Tinha uma série de problemas. O cliente ficou bem satisfeito, porque nessa hora você consegue ganhar credibilidade, explicar para ele de maneira não técnica isso tudo e mostrar para ele a importância de ter um acompanhamento, um serviço de consultoria quando você tem uma indústria, uma empresa e quer fazer qualquer ampliação. Isso se aplica também para os condomínios, é claro. Estou te trazendo alguns exemplos porque às vezes você vai prestar serviço para um condomínio, só que pode ser que uma pequena indústria, um pequeno comércio também tenha uma necessidade semelhante. Então você pode ir lá e fazer uma tratativa de maneira pontual, atendendo aquela necessidade do cliente. Nessa quarta aula eu quero trazer para você alguns benefícios da termografia. Vou mostrar algumas inspeções onde durante a termografia foi encontrado potenciais extremamente elevados de incêndio. Olha só, nesse caso aqui, é muito difícil você olhar um painel e achar um defeito, porque a foto que você vê, a imagem é essa. Quando você faz a termografia, o que você consegue identificar? Nós temos um ponto ali, ó, onde a temperatura está com 103,8 graus de temperatura. Você vai perceber o seguinte, que isso é um potencial de incêndio extremamente elevado. Um prédio comercial com mais de 18 andares, bem no centro da cidade de Curitiba. Então foi orientado o cliente, existe uma equipe de manutenção no local no dia e eles já fizeram toda uma readequação. Isso demonstra a importância desse trabalho durante a sua inspeção, ou seja, um equipamento que eu considero obrigatório você ter para realizar esse tipo de trabalho. Aqui nós temos uma outra situação semelhante, um centro de distribuição. Durante a termografia, olha só o que nós encontramos, um ponto com excesso de aquecimento. Visualmente você não conseguiria identificar isso tudo. Olhando por baixo do disjuntor, você vai perceber que existia um polo com problema de mau contato e isso poderia ter provocado até um curto-circuito, um incêndio nesse painel, com consequências muito graves para essa edificação. Vamos conversar agora sobre o quinto caso, uma certificação das instalações elétricas. E nessa hora é muito importante você entender uma coisa, que o Código de Defesa do Consumidor, através da Lei 8078, ele fala sobre práticas abusivas, ou seja, é proibido você colocar no mercado qualquer produto ou prestar qualquer serviço em desacordo com as normas técnicas. Então a NBR 5410 deve ser cumprida. Se você não cumprir, utilizar material inadequado, qualquer coisa correlacionada com isso, você pode ter que refazer toda a sua obra e isso pode custar muito caro para você. Então na hora de prestar serviço, esteja atento que no projeto sempre tem uma notinha, executar conforme as normas técnicas. O projetista está passando um pouco da responsabilidade para você também e durante a sua execução é muito importante você pensar o seguinte:
Já pensou fazer um prédio e depois ter que ir lá e refazer todo o prédio? Quanto representa isso no seu negócio? Você vai ter fluxo de caixa para isso? Então, seja consciente da sua responsabilidade civil, criminal e do seu prejuízo que você pode ter em relação a ter que refazer toda uma obra. Deixa eu te mostrar esse exemplo. Nesse caso aqui foi encontrado o quê? Cabos no painel, uma série de problemas. Aqui nós temos já no painel uma derivação com um cabo 2,5 e um disjuntor caixa moldado. Você pode perceber que isso é totalmente incompatível com o que esse cabo suporta. Outro detalhe, durante a montagem você pode perceber na conexão do barramento de neutro ali que aquilo vai dar problema de excesso de aquecimento, esse cabo pode sofrer algum movimento, pode ficar com mau contato no neutro. E aí nós sabemos que esse cabo não tem dispositivo de proteção, hoje o nível de harmônico nas instalações é extremamente elevado, isso pode fazer com que a corrente no condutor neutro seja até mesmo maior do que a corrente no condutor fase. Então é necessário nós tomarmos muito cuidado com esses cabos de neutro. É muito comum nós termos que superdimensionar ele em relação aos condutores fases, justamente para evitar qualquer tipo de problema em termos de degradação acelerada desse cabo. Vamos dar sequência. Aqui nós temos o que? Durante a vistoria, abri uma caixa das tomadas e encontrei o seguinte. Olha só o que o eletricista fez. Ele cortou o cabo com aquele alicate universal, cortou algumas perninhas a mais e danificou o condutor. Ou seja, vamos supor que tinha, exemplo, 28 fios nesse cabo 2,5. Ele deve ter cortado umas 15, entendeu? Então o que aconteceu? Você tem só 13 perninhas, a capacidade de condução de corrente agora é muito mais limitada. Isso vai gerar um ponto de aquecimento e quando você ligar um equipamento nessa tomada, você pode provocar uma sobrecarga, um curto-circuito e provocar um incêndio nesse ponto por conta de um profissional que não tinha qualificação para fazer aquilo que ele foi designado. Por quê? Profissional com menor custo, onde a construtora acaba se beneficiando e o cliente é quem sai prejudicado. Deixa eu te falar sobre uma coisa muito importante. Nessa obra, o que foi encontrado? Um cabo onde a identificação dele era de 4 milímetros, só que a quantidade de cobre era equivalente a um cabo 1,5, ou seja, 2 secções abaixo. Então vamos lá, como que isso acontece na prática? É muito comum fabricantes jogarem esse tipo de material no mercado. Por quê? As pessoas são leigas, não conhecem, ele fala para um distribuidor, poxa, meu produto custa 30% mais barato do que da concorrência, você vai poder atrair novos clientes. E esse representante ou distribuidor, por não ter experiência, não ter ninguém na área, acaba vendendo isso para o mercado. E o cara da construtora vai lá e procura sempre comprar um material de menor preço. E o cliente final é que se prejudica com isso tudo. Tem muita coisa no mercado assim. Esse cabo que eu estou mostrando aqui para vocês, é esse cabo que eu comentei. Ele tem uma identificação como sendo um cabo de 4 milímetros, só que a quantidade de cobre aqui é equivalente a um cabo 1,5. O que acontece na prática? O fabricante ele nem sequer se identifica aqui nesse material. Se você olhar aqui, você vai identificar o seguinte, poxa, eu não consigo ver o nome do fabricante, não consigo ver a secção do cabo, a norma que rege ele, e isso tudo ele deveria colocar. Por que ele faz isso? Se der qualquer problema, qualquer acidente, você não consegue responsabilizar o fabricante. E mesmo que acontecesse isso, se o material estiver instalado, você também não vai conseguir penalizar o fabricante. Por quê? Você pode jogar um produto como esse no mercado e escrever o nome da melhor empresa, então não significa que foi ela que fabricou. Para que você possa penalizar o fabricante, você tem que ter o rolo fechado com a nota fiscal e submeter esse material a um ensaio de laboratório. Por isso que é tão difícil pegar esses sem vergonhas. Olha só essa foto aqui. Aqui você vai conseguir perceber um cabo 2,5 comparando com um cabo 4 milímetros. O 4 milímetros, pasme, é o que tem a menor quantidade de cobre. Você pode perceber que a área externa do 2,5 ela é menor do que a do 4 milímetros, só que a quantidade de cobre que tem no 4 milímetros é muito menor. Isso tem um potencial de incêndio extremamente elevado. Já imaginou colocar um cabo que poderia suportar quase 30 amperes, só que você diminui a quantidade de fios, onde agora ele suporta em torno de 15 amperes. Detalhe, se o cara fez isso com a quantidade de cobre, pode ser que o grau de pureza desse material também seja extremamente precário. Como que você se precaver em relação a isso? Procura fabricantes de boa qualidade, fabricantes tradicionais no mercado. Vou te dar algumas dicas em relação a isso agora. Nesse caso desse material, o que eu fiz? Eu levei ele para um fabricante e fizemos um ensaio para verificar qual que era a real resistência ômica desse material. Por quê? Não é a quantidade de fios que define a secção do cabo. O cabo às vezes pode ser um 2,5, só que se você calcular a área, calculando o diâmetro de cada fio,
chegando na área, você vai ter a área total, e isso pode ser que te dê uma área de 2.3. Não significa que ele é um cabo irregular, ele precisa passar no ensaio de resistência ômica. Então existe uma tabela de correlação de acordo com a secção do cabo e a resistência ômica máxima que ele deve ter. É isso que vai definir. Isso também está ligado com o grau de pureza do material utilizado. Então essa foto ela mostra esse ensaio. Aqui eu tenho algumas fotos de uma outra atividade que eu faço junto aos fabricantes, que é um ensaio de acompanhamento, nós chamamos de teste de aceitação em fábrica, o TAF, onde aqui eu estava verificando ensaios dos cabos de 750 volts e também 0,6 kV. É feita uma série de ensaios de tensão aplicada, você submete esse material a um nível de tensão bem maior do que ele iria trabalhar normalmente, para verificar se ele vai suportar isso durante um intervalo de tempo pré-definido. Além disso, nós temos o que? Ensaios de resistência e isolamento, medição do diâmetro do fio para verificar se está compatível com as exigências normativas. Isso tudo durante o que nós chamamos de ensaio de rotina. Então nós temos ensaio de rotina, ensaio de tipo e ensaios especiais. Antes de jogar o produto para o mercado, você precisa fazer uma série de ensaios para garantir a segurança da população. Só que, muitas vezes, fabricantes de pequeno porte ou que agem de má fé acabam sendo extremamente negligentes com isso, por objetivo único de maximizar o seu lucro. Aqui nós temos algumas fotos de ensaios com medição da espessura do isolamento e também uma outra foto do ensaio da resistência ômica. Isso é muito importante você saber. Então, quando você compra um produto mais caro de um fabricante tradicional, com certeza é um fabricante que passa por todo esse processo de qualificação, um fabricante que tem ISO, tem rastreabilidade em relação a todos os ensaios por lote. Isso é muito importante. Isso com certeza gera um maior custo de produção para ele, e é por isso que infelizmente o preço dele é mais alto, mas em contrapartida a qualidade e a segurança que você está recebendo ou repassando para o seu cliente é muito maior. Então uma dica: se você for comprar cabos para utilizar no seu cliente, procure comprar de marcas tradicionais, procure verificar se o fabricante identificou de maneira legível o nome, a marca, a norma que rege esse tipo de material que você está comprando. E também uma outra dica: tem um site que você pode encontrar algumas informações também sobre fabricantes de materiais elétricos. Eles vão acompanhando isso periodicamente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse site da Qualifil traz muitas informações importantes sobre cabos regulares. Vale a pena você passar lá e conferir também. Nessa hora é muito importante você atentar sobre a sua responsabilidade, sobre a sua atenção durante uma inspeção elétrica, um projeto, uma vistoria, toda a sua responsabilidade profissional e zelando sempre pela qualidade do cliente. Espero que você tenha gostado do que você viu até agora, desses cases. É muita coisa para falar, mas espero que eu tenha plantado uma sementinha positiva na sua cabeça em relação à sua responsabilidade como profissional. Infelizmente chegamos no final do nosso evento. Queria agradecer de coração a sua participação durante essas 4 aulas. Espero ter contribuído com a sua carreira profissional, com a sua vida pessoal também, passando uma mensagem positiva em relação à nossa missão como profissionais da área técnica, em relação ao que a sociedade precisa. Então, o meu objetivo é compartilhar com você o meu movimento, um movimento em prol da vida, onde eu acredito que nós podemos melhorar e muito o que vem acontecendo lá fora. Quando eu me refiro a isso, eu estou falando da quantidade de incêndios e acidentes que vem acontecendo. Eu acho que se nós nos mobilizarmos, conseguimos reverter esse quadro assustador que vem prejudicando tantas pessoas no Brasil. Então, conto com a sua participação em relação a isso tudo. Tem a nossa rede social onde você pode estar participando de maneira ativa, comentando em relação às postagens que são feitas. Temos o canal no YouTube, Instagram, Facebook, muita coisa legal. Desejo de coração que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia e muito sucesso na sua carreira profissional. Um forte abraço e até os próximos eventos. Tchau, tchau!